Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui e dando sequência a esse capítulo fantástico para que a gente possa descobrir um pouquinho mais em relação ao universo, um pouquinho mais sobre o nosso planeta, como que nós interagimos com esse mundo, com a natureza. Então convido você a continuar aqui comigo estudando esse capítulo que fala de astronomia, fala de descobrir o céu. Com relação ao surgimento da astronomia, na aula anterior nós vimos a questão das hipóteses, falamos da teoria do Big Bang, do ponto de vista aí da ciência. Nesse momento, então, vamos entender como surgiu a astronomia. A astronomia, gente, é a ciência mais antiga. É muito interessante você poder estudar, né, os astros, estudar corpos celestes. E você que já está aí, né, finalizando o ensino fundamental, é importante que você estude astronomia. Você sabia que existe uma Olimpíada Brasileira de Astronomia? É importante que você participe dessas Olimpíadas. Existe Olimpíada Brasileira de Ciências, Olimpíada Brasileira de Biologia lá no ensino médio, quando você chegar lá no ensino médio. Existem Olimpíadas de Matemática e existe a Olimpíada de Astronomia. É muito importante que você participe dessas Olimpíadas, porque uma Olimpíada você pode ser um aluno medalhista e uma vez que você é premiado em uma Olimpíada, você abre uma possibilidade de oportunidades. Isso funciona como um currículo escolar muito rico, aí podendo abrir oportunidades na sua vida acadêmica, na sua vida escolar. Então, incentivo que você estude astronomia, que você participe dessas Olimpíadas nesse momento, né, dando foco aqui para a astronomia. Povos da antiguidade já tentavam entender, então olhavam para cima, né? O fato de você olhar para cima e tentar entender, tá, a gente está sozinho aqui? A Terra é redonda? A Terra é plana? Os astros se movem? O que é uma estrela? O que é um planeta? O que é uma galáxia? Então, você tem aqui, né, que egípcios, gregos, chineses, por exemplo, eles tiveram um papel importante na definição, no surgimento dessa ciência. Aqui você observa uma imagem que é o Caracol, um observatório que foi construído pelos maias 850 depois de Cristo. Então, um observatório que ele tinha ali 12 metros de altura e 7 aberturas. Então imagine, 12 metros de altura, 7 aberturas. Por que tanta abertura, professor? Para observação. Então, essas aberturas eram utilizadas para a observação dos astros. Então, a 850 depois de Cristo, já tinha um observatório importante, o Caracol. Aqui, então, começa a surgir a ideia, começa a surgir essa ciência, a astronomia. Vamos falar da astronomia grega. Em relação à astronomia grega, a gente vai entender aqui que tem uma visão, que é a visão do geocentrismo. Centrismo vem de centro, geo vem de terra. Então observe essa imagem aqui relacionada a um sistema, né, que mostra que a Terra seria o centro do universo. Professor, o que é geocentrismo? Geocentrismo traz uma ideia de que a Terra seria o centro do universo. Para o geocentrismo não faria sentido você pensar que, por exemplo, o Sol seria o centro do universo. Não. Só faz sentido a Terra ser o centro do universo. Isso é geocentrismo. Quem vai defender, quem vai estudar o geocentrismo? Aristóteles e Ptolomeu. Então você tem aqui dois camaradas, dois personagens importantes na defesa, em poder trazer esse estudo dizendo, olha, a Terra é o centro do universo. Então isso, geocentrismo. Agora, você tem ainda aqui na astronomia grega, né, a participação do Nicolau Copérnico, participação do Galileu Galilei. Nicolau Copérnico e Galileu Galilei trouxeram uma outra visão, a visão de que a Terra não seria o centro do universo, mas sim o Sol. Agora imagine, né? Pensar que a Terra era o centro do universo é massa, é legal, nós somos o centro do universo. Agora, quando traz essa visão em que o Sol seria o centro do universo, isso a gente chama de heliocentrismo, já que o hélio é um gás importante aí para a composição do Sol, eles vão chamar de heliocentrismo. Agora, essa ideia,
ela foi vista como uma heresia pela igreja. Então, a igreja, né, acaba rejeitando, acaba não aceitando essa visão. Como pode? A Terra tem que ser o centro do universo. Não faz sentido o Sol ser o centro do universo e a Terra girar, né, orbitar em volta do Sol. Então, nesse momento, isso aqui eu gostaria que você entendesse muito bem. Isso vai ser cobrado aí em tarefa escolar, em prova. Então, para que você fique bem preparado, nós temos aqui, em relação à astronomia grega, essas duas visões. O geocentrismo, em que a Terra seria o centro do universo, o heliocentrismo, em que o Sol seria o centro do universo. Hoje, nós sabemos que essa ideia do Sol ser o centro do universo ali, né, o sistema solar, os planetas orbitam ao redor do Sol, essa visão é que está correta. Né? Mas nessa época aqui era muito discutido. E tinha pessoa, né, que defendia o geocentrismo ou o heliocentrismo, dependendo dos seus estudos, dependendo da sua visão. Aqui você vê uma estátua de Nicolau Copérnico segurando uma representação de um modelo heliocêntrico, ou seja, mostrando que o Sol seria o centro do universo. Agora, para que a gente possa evoluir o estudo da astronomia, a gente precisa de equipamentos. Equipamentos que vão utilizar lentes ou espelhos. Então a gente chama de telescópios e vamos avaliar então a evolução desses telescópios. A gente tem basicamente dois tipos de telescópios, o refrator e o refletor. O refrator, ele vai utilizar lentes, né? Então você tem aqui o telescópio simples, mais simples, utiliza lentes, enquanto um telescópio que tem a participação aqui do Isaac Newton, por exemplo, no desenvolvimento desse telescópio, é chamado de refletor. A diferença é que o refletor ele utiliza espelhos. Então, refrator utiliza lentes, refletor utiliza espelho ao invés de lentes, né? Então, captam luz dos espelhos. Aqui a gente pode entender como que um telescópio funciona. Então, ele tem, por exemplo, na vista aqui sem o uso do telescópio, você veria uma imagem assim, né? Então, vê a imagem. Usando o telescópio, você usa ali duas lentes, uma lente ocular, uma lente objetiva. Essa lente ocular está próximo ao olho, então tem uma lente que ela é côncava e uma lente que é convexa. E a combinação dessas lentes, então, você tem a possibilidade de você ampliar uma imagem. E aí nós estudamos, então, a evolução desses telescópios. Então, a princípio, não tinha o telescópio, era olho nu. Aí, a partir da evolução, você tem aqui o Hans Lippershey, 1570 foi o nascimento dele, 1619, então, aproximadamente essa época, ele inventou o telescópio com duas lentes, dois tipos de lentes, o telescópio refrator. E aí, quem fez o uso científico desse telescópio do Hans Lippershey foi um camarada importante aí para a história da ciência, o Galileu Galilei. Foi o primeiro a fazer uso científico ali desse telescópio. Então, basicamente, ele pegou o estudo do Hans e fez um estudo científico a partir desse telescópio refrator. Descobertas, então, sobre Via Láctea, sombras lunares, anéis de Saturno, foram observados, foram estudados aí por Galileu Galilei. E aí nós temos o Isaac Newton, 1672. Eu coloco a data aqui, você não precisa decorar essa data, só para você ter uma noção aí cronológica, né, da época. Espelhos ao invés de lentes. Então, temos aqui a invenção, o desenvolvimento de telescópios refletores. Temos uma evolução, então, algo importante, usar espelho ao invés de lentes. Isso traz um ganho interessante aí. 1845, um camarada chamado William Parsons, ele cria um enorme telescópio refletor. Enorme, gigantesco, né? Para poder aí observar aí os astros, observar o espaço. Em 1933, nós temos aí o Carl Jansky, né? O Carl Jansky, ele estava lá estudando antenas, então um camarada que mexia com antenas, estudava as antenas, e ele detectou interferência em suas antenas. Isso chamou sua atenção, alguma interferência na antena. Ondas eletromagnéticas que eram da faixa de rádio que astros emitem. Então ele conseguiu captar ondas eletromagnéticas na faixa de rádio que astros emitem.
surgiu aí algo muito importante, que foi um salto importante aqui, né, para a astronomia, porque nasceu a radioastronomia. A partir dessa observação do Carl Jansky, 1933, surge então a radioastronomia. E aí algo mais recente, 1990, foi lançado pela NASA o telescópio espacial Hubble, que traz aí um monitoramento, muitas informações do que hoje nós sabemos sobre os astros, nós sabemos aí sobre a questão das galáxias. Então o telescópio Hubble, muito importante, que foi lançado em 1990. E aí nós temos para o futuro, bem próximo, né? Nós estamos aí chegando 2021, telescópio espacial James Webb. Então em 2021 vai ser lançado, a previsão que seja lançado esse telescópio espacial James Webb. Ver coisas, ele vai permitir que a gente consiga ver coisas que ocorreram há 13 bilhões de anos atrás. Então, olha só, se realmente isso for possível, teremos uma evolução muito significativa aqui para a astronomia. Convido você a resolver esse exercício aqui comigo. Observe as imagens a seguir. Então temos aqui uma imagem 1 em vermelho, uma imagem 2 à sua direita. Na imagem 1 ele mostra o Sol como centro do universo e a Terra girando ao redor do Sol. Na imagem 2 ele mostra a Terra como centro do universo e o Sol girando em volta da Terra. E aí ele pergunta, essas imagens apresentam modelos planetários propostos pelos gregos. A respeito desse assunto, responda as questões a seguir. Quais são os modelos representados nas imagens? Bem tranquilo, né, gente? Só para reforçar o que nós já trabalhamos, quando você tem o Sol como centro do universo, o 1 é representado pelo heliocentrismo. Quando você tem a Terra como centro do universo, o 2 então seria o geocentrismo, a Terra o centro do universo. E aí, instrumentos de observação, né, que são utilizados, que tipo de instrumentos são utilizados para observação e exploração espacial? Então nós temos aí os satélites, nós temos aí os veículos, né, utilizados para exploração espacial. Os veículos espaciais, satélites, sensores são instrumentos aí para observação. Maravilha, seguimos aí no nosso trabalho. Até mais!